possa agir através dele e de cada um de nós. Por Cristo Jesus te oramos e agradecemos. Amém. Joel. Amém. Boa noite, irmãos. Paz de Cristo para todos. É uma imensa satisfação, irmão. Em primeiro lugar, participar com vocês, revê-los, né? Pessoas que a gente ama tanto, através da... São poucos aqui que, na verdade, dos que estão aqui, só o irmão Avaí eu conheço pessoalmente, mas o nosso coração está ligado um com o outro. Eu me sinto muito bem em ver a presença dos irmãos, das irmãs participando e atento nas coisas de Deus, né, irmão? Eu estava pensando aqui, eu não sou pregador, eu não... Ontem mesmo nós tivemos uma aula a respeito de Apolo, né? Que era um homem fervoroso, pregador de... E hoje eu não sei pregar, né? Não sou pregador, apenas nós vamos escolher uma passagem aqui onde fala muito bem da presença de Jesus, né? Que a presença de Jesus sempre foi importante desde a fundação do mundo, desde a criação do homem lá, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já estava ali presente. Então a sua presença acompanhou todo o povo, toda a trajetória bíblica até hoje, né? E nunca vai parar. Mesmo na sua volta, quando ele voltar, que levar o seu povo, ele vai continuar com a sua presença maravilhosa, que é sobre todas as coisas, né? E eu escolhi aqui uma parte onde o irmão Avaí já falou, ele vai ler, Lucas 8, do 40 ao 56, ele fala da presença de Jesus em várias situações mesmo, durante esse decorrer do tempo. Eu vou falar mais um pouco da ressurreição da menina, mas também nós vamos entrar no tema também daquela mulher que tinha hemorragia. Então, irmão Avaí, por favor, se puder ler para nós aí. Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com remédios, com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei, porque de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguira passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé curou. Vai em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela está morta? Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se.
o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Joel? Amém. Muito obrigado, irmão, vai. Você vê, né, irmão, uma passagem maravilhosa. Podemos falar que um dos mais belos milagres feito por Jesus, durante o tempo que ele caminhou aqui. E são lições que nós possamos tirar para nos ajudar no dia a dia, né? Para poder a gente ter certeza da presença de Jesus nas nossas vidas. São lições onde pessoas aflitas, através de perigo de morte, aflitas por doença de muito tempo, e pessoas que não tinham mais, pessoa que é afastada da sociedade, e tudo isso contribui com a presença de Cristo para nosso aprendizado, como podemos fazer para ter sempre a presença de Cristo nas nossas vidas. A primeira lição que eu tirei aqui, irmãos, é no verso 1. Jairo buscou a tempo a ajuda do Senhor Jesus. Vejamos no verso 40. Ao retornar Jesus para a Galileia, a multidão o recebeu com alegria, pois estavam todos esperando por ele. Então, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, se ajoelhou aos pés de Jesus e implorou que fosse até a sua casa. Esse homem, ele foi até ali com uma certeza, e mesmo ele sendo um chefe da sinagoga, ele foi com a certeza que ele iria receber de Cristo, como é que eu posso dizer, o milagre que ele esperava, né, da sua filha. Nós sabemos que a multidão que acompanhava Cristo era muito grande. Essa multidão já estava esperando, ninguém sabe há quanto tempo, ninguém sabe há quantas horas o Jairo estava ali esperando Jesus voltar. Jesus retornar, porque eles já sabiam da fama de Jesus, Jesus com certeza já tinha passado mais vezes naquela região. E eu creio que ele foi um dos primeiros, né? Porque ele se ajoelhou aos pés de Cristo. Se ele fosse um dos últimos, ele não tinha como chegar perto de Jesus para falar com ele, né? Então, com certeza, ele já estava ali há muito tempo esperando por Cristo. E não é o tempo que vai fazer as pessoas desistirem, né? Nós, por exemplo, cristãos, não é o tempo, a demora para nós, né? A demora da volta de Cristo, porque é o sonho de todo cristão, né? É a volta de Cristo. Não vamos desanimar, porque vai passando anos, anos e mais anos. Eu, desde a minha idade de criança, já ouvia falar da volta de Cristo, e hoje eu estou com 60 anos, não posso desanimar dessa caminhada. Se Jairo tivesse desanimado, se Jairo tivesse achado que Cristo teria demorado, estava demorando muito, corresse atrás de um médico, de alguma coisa assim, ele não poderia não receber essa benção maravilhosa. Nós temos um exemplo na Bíblia, em 2 Crônicas 16, onde fala de um rei, o rei Asa, um rei que temia a Deus. Durante o seu reinado, a maior parte, ele foi um rei temente a Deus.
Mas ele, quando chegou para o final, mais para depois dos 35 anos de reinado, esse homem ele começou a andar por caminhos errados, fazer alianças erradas. E ele teve uma doença nos seus pés, e uma doença grave. E ele não procurou a ajuda de Deus, ele simplesmente procurou a ajuda dos médicos. E ele acabou falecendo por causa dessa doença. Por quê? Porque não procurou primeiro a Deus. Então, o que nós possamos tirar disso? Que, em primeiro lugar, tudo que vem acontecer nas nossas vidas, doença, nós não estamos livres da morte, não estamos livres de nada desse mundo. Mas a primeira coisa, entregar na mão de Cristo, para que Cristo prepare pessoas, prepare médico, prepare o que for, para a nossa melhora. Tudo de acordo com a vontade dele. O segundo ponto, irmão, eu coloquei aqui sobre a morte da menina e o encontro de Jesus com a mulher. Eles já estavam, Jário com a multidão, já estava a caminho da sua casa. Um homem aflito, e a sua filha estava à beira da morte. Desculpa. E durante essa passagem essa caminhada de Jesus, nada mais nada menos do que uma pessoa com 12 anos sofrendo com hemorragia, que já tinha gastado tudo que tinha com os médicos e cada vez mais ia se desfalecendo, né? Porque a gente sabe que perca de sangue vai enfraquecendo a pessoa, e outra, ela era considerada, como lá em Levítico já fala, né, que as mulheres nessa época, quando estava na época da menstruação, ela era impura, né? Ela era considerada impura. E ela não podia sair de casa já há 12 anos. Ela não sabia o que era um abraço, porque tudo que tocasse nela ficava impuro. Então ela não tinha visita, não saía a não ser os médicos, que talvez os médicos iam na sua casa, e não tinha abraço de filho, de neto, ninguém sabe que ela tinha, que a Bíblia não fala, a Bíblia simplesmente fala só o acontecido. E ela foi para tocar em Cristo naquele momento. No versículo 49, nos diz assim: no 48, quando a mulher viu que não podia... desculpa, irmão. Tá aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela se aproximou de Jesus por trás dele. Ela se aproximou de Jesus porque ela não podia andar no meio daquela multidão, né? Ela não podia se apresentar. Então ela foi escondidinha ali no meio, tocou na orla dos vestidos de Jesus e imediatamente ela ficou curada. Nós sabemos que isso tudo, a presença de Cristo. A presença de Cristo transforma, cura, liberta. Só a presença de Cristo faz coisas que o homem não pode fazer. Se tem algum irmão que tem alguma coisa para falar aí a respeito desse assunto, tanto faz de Jário ou da própria mulher, pode levantar a mão, irmão, e falar. Pode me ajudar aí nessa caminhada. E se não... Pode continuar, que seu raciocínio está ótimo. Tá, e se não, nós vamos continuar. E depois dessa mulher tocar em Cristo, Jesus perguntou quem me tocou, né? Como a história que nós todos já sabemos, quem me tocou, mas ninguém falou, né? Porque a multidão empurra daqui, empurra, todo mundo queria tocar em Jesus, mas muitos queriam tocar em Jesus por curiosidade, ou mesmo por estar simplesmente no meio ali, mas ela não, ela foi diferente.
Ela foi diferente. Ela não chegou a tocar em Jesus, ela tocou só na veste. E é uma coisa difícil até de pensar, né, irmão? Porque o poder de Deus, a misericórdia dele é muito grande. Ele deu o seu filho exatamente para fazer isso, para libertar pessoas que estavam nas garras do inimigo. Na semana passada, nós estudamos sobre aquele homem lá de Gadareno, né? Aquele homem com 2.000 demônios no corpo. Olha que situação. Esse homem não ia ser liberto nunca, se não fosse a presença de Cristo. Então, a presença de Cristo, desde a fundação do mundo, até no seu nascimento, a presença de Cristo tanto cura como liberta, como traz até problemas para aqueles que não creem em Cristo. Olha o rei Herodes. O rei Herodes, quando soube que o menino ia nascer, já tentou fazer uma armadilha ali para os magos levar o menino até ele, né? Já a presença de Jesus já estava incomodando alguém. Mesmo um menininho lá, uma criança, um bebê de colo, já estava incomodando alguém. Para aqueles que não creem em Cristo, para aqueles que não têm o seu coração voltado para Cristo, essas pessoas dão risada, essas pessoas falam um monte de besteira, porque realmente eles não conhecem, mas eles sabem da presença de Jesus. Esse povo faz tudo isso, mas tem uma música, um hino que você fala assim, o mundo, a humanidade tem medo de Cristo. Tem muitas pessoas que não creem em Cristo, que não são convertidos, mas eles têm medo de Cristo. Muita gente tem medo de Cristo, porque sabe, porque Cristo tem poder, ele sabe que Cristo tem poder, então muita gente tem medo. Não tem o temor que nós temos, porque nós aceitamos, nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem ele é. Mas quem não sabe, quem não aceitou Jesus, essas pessoas têm medo de... E a mulher se apresentou falando que contou a história para Jesus, tudo o que aconteceu. E agora voltando ao assunto da menina. Olha o que aconteceu. Quando Jesus terminou... Pode falar, irmão, vai. Interessante, né, Jair? Eu sei que você vai falar da filha de Jair agora, mas você falou, né, você tem falado umas coisas tão bacanas desde o início, por isso que eu falei que está excelente o raciocínio. Mas essa parte que você falou assim, muitos estavam ali por curiosidade. Aquela mulher, ela tinha uma necessidade, e ela sabia, no seu íntimo, ela já pensava, se eu apenas tocar. Então, realmente tem muitos que são curiosos, até tem medo, e tem muitos que temem, ou seja, respeitam a Jesus. E ela tinha todo esse contexto aí, né, por causa da sua enfermidade, ela tinha que ficar quietinha no canto dela, não podia, mas ela já tinha feito muita coisa. Outra coisa muito bacana, né, assim, só ressaltando essa parte, né, muitos ali estavam, eu queria tocar em Jesus por curiosidade, e ela não, ela tinha o motivo para tocar em Jesus. E ela, quando ela toca, todo aquele tempo de sofrimento cessa. E o que é interessante, né, que quando você vai falando dessa forma que você fala, a gente vai vendo outras coisas, né? Ela poderia ter corrido para casa rapidinho, curou, mas ela ficou quietinha ali. E ouviu Jesus falar, ela vai se prostra e fala, tá bom, eu fiz isso, aconteceu dessa forma. E a ação foi imediata. Mas também quando você fala logo no início do versículo 40, né, quando Jesus volta, olha, tinha uma multidão para receber ele. As pessoas queriam estar com Jesus, mas tinha essa parte mesmo que você ressaltou. Muitos por curiosidade, outros por necessidade e alguns até por obediência. Então, que seja o nosso caso, né? A depender de Jesus para todas as coisas e pela obediência. Obrigado, irmão. Pode continuar. Tá bom. Amém. E, e ela não foi embora, como o irmão já falou aí, por quê? Por causa da presença de Jesus, né? A presença de Jesus ali, isso é o que ela aconteceu, precisava ser
ser mostrado, né? Precisava ser falado. E você vê, voltando lá, como eu falei, para a menina, assim que ela acabou de se explicar com Jesus, eu creio que imagina aí, irmãos, a situação que estava aquele pai. Ele deixou a sua filha quase morta, ele já estava a caminho, aí Jesus para atender aquela mulher, para ela se explicar, que ela foi se explicar por que ela fazer isso. E o coração daquele pai ali estava sangrando, né? E o que aconteceu? Assim que a mulher se explicou, alguém veio da casa do Jário, falou: Jário, a sua filha já morreu. Não importune mais o mestre. Mas não era isso que Jesus queria. Jesus ele veio para salvar, veio para ressuscitar, veio para curar, veio. Jesus retardava um pouco a sua ida para que isso acontecesse mesmo, para que o milagre ficasse maior, mais bonito. Foi assim com Lázaro, né? Foi assim com Lázaro lá, mandaram chamar Jesus, Jesus já vou, mas esperou acontecer, esperou passar os dias para poder ele chegar e mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, né? E o posicionamento de Jesus é um dos também um posicionamento de Jesus foi muito importante. Por quê? Porque na hora que alguém falou isso chegou para falou para Jário, Jesus escutou. Jesus escutou que alguém falou: a menina já morreu, não importune mais o mestre. O que Jesus falou? Não tenha medo, está no versículo. Irmã, vai ler o versículo aí 49 e 50, por favor. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Muito bem, não tenha medo. Olha, ele acabou de dizer, a menina morreu. Aí Jesus fala: não tenha medo, que a sua filha será curada. Nesse momento, Jairo já podia jogar tudo para lá e já ir embora, né? Ele já está falando coisas que a menina já morreu, ele está falando que ela será curada. Mas aquele homem também estava ali porque ele estava com fé. Ele tinha fé, ele não ia perder o seu tempo de esperar Jesus lá no meio daquela multidão, de ter essa caminhada com certeza debaixo de um sol escaldante, para chegar na metade do caminho, ele desistir. Jamais. E isso é como eu falei, irmão, serve muito para nós, essas lições. Nós não podemos, irmã Chile, pode falar? Amém, irmão. Muito obrigado. É verdade. São situações de desespero
de pessoas que realmente precisava de Cristo, precisava da cura, precisava de uma salvação, e só a presença de Jesus faria isso. Não tem outra conversa. Só a presença de Jesus, e continua hoje sendo do mesmo jeito. Ele não está mais morto, ele ressuscitou. A presença dele continua nas nossas vidas. É só a gente entregar a nossa vida para ele, confiar. Estou falando isso, irmão, mas não estou falando assim em termos de doença, de essas coisas. Doenças podem vir para todo mundo, nós não somos melhor do que ninguém. Nós vamos ter doença, nós vamos morrer, tudo isso vai acontecer na vida do ser humano. A importância é na nossa vida espiritual. Na nossa passagem daqui com Cristo ou sem Cristo, porque isso que importa. O que importa é a gente passar com Cristo, não sem Ele. E a importância de tudo isso, nós não podemos deixar o medo tomar conta das nossas vidas. É o que Jesus falou para Jário: não tenha medo. Não tenha medo. Jário já estava com medo, que ele passou tantas coisas, creio que passou tantas coisas na cabeça dele durante esse tempo, pensando no que iria acontecer com sua filha. E nós não devemos ter medo. O medo que vem na nossa vida é que nós somos humanos. Pode falar, irmão, vai. É a Denis que levantou a mão, eu só estou dando uma ajuda para ela, que deve estar escondidinha. Denis, pode falar? Desculpa, eu não vi, irmão. Então, pode falar, irmão, irmã. Boa noite, irmãos. Você falou uma coisa aí que é legal. Hoje, as pessoas estão tão voltadas para a cura física como o povo antigamente, né? E a nossa diferença hoje é que nós temos a presença do Espírito Santo que nos ajuda muito mais do que aquele povo naquela época. Eles tinham Cristo, mas igual essa mulher, olha o quanto que ela sofreu, o quanto que ela andou para poder chegar até Cristo, né? E hoje nós temos o acesso livre e eu vejo uma preocupação muito grande, né? Principalmente nos grupos de oração que a gente participa, as pessoas preocupadas com a cura física, sendo que o mais importante para nós hoje é a cura espiritual. O que nos vai levar até a Jesus, até a uma vida eterna, e fazer jus à morte de Jesus, é a nossa vida espiritual. E eu percebo que é muito pouco falado a respeito da cura espiritual. As pessoas estão muito preocupadas com a cura física. E isso é um pouco triste, sabe? Você vê esse lado, porque o pecado é que adoece o nosso corpo, o pecado adoece a nossa alma, e o pecado nos tira da presença de Deus. Então, nós devemos voltar mais os nossos olhos para a nossa vida espiritual. Porque você acabou de falar uma coisa aí que me levou a pensar isso, porque você falou, a doença vem para todos, né? A doença vem tanto para um quanto para outro. Então, é inerente ao homem ficar doente. É inerente ao homem ficar com gripe, com dor de cabeça, com qualquer outro tipo de doença. Mas a doença espiritual, ela nos tira da presença de Deus. E nós devemos estar mais atentos a isso, sabe? A minha cura interior, a minha cura do meu espírito, porque ela curada, eu vou ter a presença de Jesus. Não só naquele toque daquela mulher, mas uma presença de Jesus eterno. Obrigada, irmão. Amém, muito bom, irmã Dani, bom mesmo. Tanto que no João 17, na oração de Jesus, ele fala pedindo para que Deus livrasse primeiro seus apóstolos, né? Livrasse seus apóstolos do mal, era dado
O inimigo é aquele inimigo de que vai matar a tua alma, não é o que vai a tua carne. Então, a oração de Jesus lá foi muito boa, irmã Dentes. No Havaí. É interessante esse comentário que a Dentes fez, e que bom que ela fez, porque você vê, né, o próprio Jesus, os próprios apóstolos falam, não, para de incomodar o mestre. E às vezes nós estamos tão focados no físico que acabamos incomodando, não que Jesus sente incomodar, acabamos incomodando. E, e como a Deus falou, é tão pouco, né? É muito raro você pedir, irmão, ore para que Deus fortaleça a minha fé, ore para que Deus me dê coragem para arrepender dos meus pecados, e assim vai. Mas eu queria falar um pouquinho sobre duas pessoas, uma bíblica e outra é nosso irmão. Teve um personagem bíblico que ele perdeu tudo, inclusive a saúde. Aí ele disse a seguinte frase, né? Nu eu vim, nu eu vou voltar. E Deus não vai deixar de ser Deus. E nosso irmão Emerson Tiquim, quando ele estava para passar por uma cirurgia, ele deixou bem claro, seja feita a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que eu parta dessa para melhor, louvado seja Deus. Se ele quiser que eu fique mais um pouquinho, eu vou ficar. Olha que diferença. Jó deixou bem claro, né? Ó, eu vi desse jeito, se eu tiver que voltar desse jeito, Deus não deixa de ser Deus. E nosso irmão, né, que é marido da nossa irmã Andréia, diz basicamente a mesma coisa. Eu vou para a mesa de cirurgia, se for da vontade de Deus, ele vai me tirar de lá. E se não for, ele é Deus, a vontade dele é que é feita, não a minha. E o irmão está aí com a gente até hoje. Joel? Amém, irmão. Muito bom, muito bom. Essas passagens são maravilhosas, né? Pode falar, irmão? É Marcos, né? É Marcos. Fala, Marcos. Pois é bem interessante mesmo, né, meu irmão? Assim, a gente vê essas passagens, porque assim, a gente vê a todo momento Deus agindo, né? Jesus agindo. E, e a gente percebe uma coisa bem interessante, que muitas vezes não é no nosso tempo, né? Às vezes a gente é apressadinho, né? Pensa que é no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade. E Deus age diferente, né? De forma diferente da nossa. E eu lembro da passagem lá em João 3, lá quando Jesus transforma a água em vinho, né? Todo mundo, a Maria lá apressada, e Jesus diz, não chegou minha hora, né? E a gente vê, né? A hora de Jesus agir, né? Tem um tempo certo, né? Ele agiu na vida da mulher, uma hemorragia, e agiu também na vida da criança que tinha falecido. Amém. Obrigado, irmão. Pode falar, irmão Havaí. Eu acho que eu vou deixar você falar também, tá? Mas é porque, assim, um vai comentando uma coisa, outro já, e a gente vai... Porque você falou sobre o Jairo, né? Como é que estava a cabeça dele? Olha que o texto começa com ele pedindo socorro para Jesus. Aí Jesus, tá bom, eu vou te atender. Mas Jesus tinha uma multidão ali. Com certeza mais pessoas pediram algumas coisas. Mas ele prontamente foi atender Jairo. Só que na caminhada para a casa de Jairo, e olha o texto, deixa bem claro, né? A filha dele estava à beira da morte, estava com uma doença que ela estava para morrer. Então a cabeça daquele homem já estava a mil. E ele falou: a única chance que eu tenho é Jesus. Por isso que você está falando várias vezes. A presença de Jesus, ela transforma, ela cura, ela salva, ela faz maravilhas. E foi para a pessoa certa. A mulher de 12 anos já tinha ido para um monte de pessoas. E quem resolveu o problema foi Jesus. Só que no meio do caminho, como o Marcos falou agora, que quando fala de não incomoda mais Jesus, com certeza esse homem estava desesperado para que Jesus chegasse rápido na casa dele. Aí acontece de Jesus parar para saber quem que tocou nele. Imagina como é que ficou a cabeça de Jairo agora. Jesus preocupado se alguém tinha esbarrado nele. Mas Jesus sabia, porque tinha saído o poder dele.
esse toque era diferente. Então, o Jairo deve ter ficado assim, mais angustiado. Rapaz, minha filha está para morrer, você está querendo saber quem te esbarrou? E acontece, nesse meio tempo acontece de ver a notícia. Ô, Jairo, para, ela acabou de morrer. É incrível a tranquilidade de Jesus, como o Marcos falou, que no tempo de Deus vai acontecer as coisas. Jesus vira e fala, olha, não se desespere, creia somente. Creia somente, não tenha medo. E aí continua, né, João? Agora que eu sei que vai continuar, daí eu não. Eu vou só dar um exemplozinho aqui agora. Você imagina assim, um médico sai, uma pessoa vai buscar um médico para poder atender uma pessoa que tá morrendo. No meio desse caminho tem uma pessoa doente, o médico para... Se for hoje, qual seria a reação dessa pessoa? Se alguém falar assim, ó, não precisa ir mais não, que a pessoa já morreu. Essa pessoa ia para cima do médico, não ia querer bater, ia querer espancar o médico. Imagina a situação, né? Mesmo o Jário acreditando que Cristo ia fazer isso, mas não deixava de estar aflito, né, irmão? E para encerrar, irmão, outra coisa importante é o ambiente. O ambiente eu acho muito importante. Irmão Avaí, por favor, você pode ler do 51 ao 56, por favor, até o 55. 56 deixa para a última. Tá bom. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lá se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus ordenou que lhe dessem de comer. Olha só, irmão, olha o ambiente que estava ali, né? O ambiente de choro, de lamentação. Aí, no meio desse ambiente, ali dentro, naquela situação ali, tinha muitas pessoas incrédulas. Estava ali chorando porque conhecia, porque era amigo, porque assim... Mas tinha muitas pessoas incrédulas que sabiam que Jesus não ia fazer nada, né? É conversa, isso aí não vai acontecer. Aí, Jesus, quando chegou, que foi tanto que quando Jesus falou que a minha dormia, eles deram risada, né? Deram risada da cara de Jesus. Então, esse ambiente da incredulidade que Jesus fez, não permitiu que essas pessoas entrassem, que vissem. Porque se ele era incrédulo, ele não estava acreditando, por que ia deixar eles participar da benção se eles não estavam acreditando? Entendeu? Ele estava todo ali murmurando, dando risada de Jesus, e aí Jesus entra, e como o irmão acabou de falar, ele pega na mão da menina, ressuscita a menina, e aí, por fim, os seus pais se regozijaram. Com certeza, também ali renderam muitas almas a Cristo, mesmo daqueles que não acreditavam, talvez muitos daqueles que riram, como aconteceu lá quando a pregação de Pedro, quando eles falaram, Jesus, aquele que vocês mataram, esse aqui é o Cristo, que eles falaram, irmãos, o que faremos agora? Arrependam-se. Então, com certeza, Jesus não deixou passar em branco esse momento para poder falar do Evangelho, né? Então, a Bíblia não fala, são situações que a Bíblia não fala, mas com certeza Jesus ali explicou muita coisa, muitas almas se renderam a Cristo ali. E que nós possamos, irmãos, que o nosso ambiente familiar, congregacional, de trabalho, onde quer que seja um ambiente de amor, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de paz, porque o que Cristo nos ensina é que nós amamos ao mundo, amamos a humanidade, então que nós possamos estar com nossos corações prontos para poder falar com esse povo, para poder tentar resgatar ele das mãos do inimigo, que nós possamos, em primeiro lugar, não permitir que o medo tome conta das nossas vidas,
porque o dono das nossas vidas é Deus, é Cristo, e que nós possamos estar cada dia mais focado, que nós erramos todos os dias, eu principalmente erro muito, mas eu peço a Deus para estar sempre me libertando, porque só assim eu vou ter direito à salvação. Se eu não tiver todos os dias pedindo a Deus misericórdia pelo que eu faço, pelo que eu penso, eu serei um homem triste. Serei um homem triste porque estou deixando as coisas que não é de Deus entrar na minha vida. E que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos que estão presentes aqui. E que Deus possa estar no coração de cada, eu tenho certeza que está no coração de cada um. E se, assim, eu trouxe essas duas passagens, irmão, não sei se ficou meio confuso para algum, mas eu tinha preparado só a da mulher, mas quando eu comecei a ler tudo, e voltei a ler, e ontem Deus me deu assim entender que eu deveria falar tanto da mensagem da mulher como da mensagem da filha de Jário. Foi tanto que falei pouco da mulher, mas foi assim, eu preparei, que Deus tocou em meu coração. E se ficou confuso para alguém, que os irmãos me perdoem, mas que seja feita a vontade de Deus sempre na nossa vida. Obrigado, e irmão Avaí. Irmão, primeiro assim, já falou, mas não precisava pedir, não ficou nada confuso. Quando trata-se de Jesus, não tem confusão. Jesus é a nossa paz. E foi muito importante você trazer os dois temas, porque você vê as duas pessoas buscando Jesus, buscando estar na presença de Jesus, tanto Jairo, que era um dos dirigentes das sinagogas, e antes de eu continuar, irmão, se você quiser comentar alguma coisa, é só levantar a mão aí, depois, logo assim que eu terminar, eu passo a palavra para você, tá? Qualquer um dos irmãos e irmãs. Aí, aquele moço tinha uma situação difícil, mas, por suas vezes, a mulher também tinha uma situação bem complicada. E se você analisa como é que é o feito de Deus, né? A menina, mais ou menos 12 anos, a mulher, 12 anos sofrendo. Jesus. E o desespero de um pai. Nós passamos agora, né, no último domingo, o Dia dos Pais. Imagina a cabeça daquele homem por causa da sua filha. Mas também aquela mulher presa durante muito tempo por causa da vergonha. E quando trata-se de Jesus, não temos que ter nem medo e nem vergonha. Temos que nos expor para Jesus, porque Jesus olha para a gente não por causa do que estamos nos vestindo, ele nos quer despidos. Mas como assim? Sendo nós mesmos diante de Jesus, sem uma máscara, sem realmente transparente. E quando trata-se, como a Denis falou, da vida espiritual, mais sinceridade temos que ter com Jesus, porque isso tem a ver com a nossa eternidade. Eu sei que alguns vão usar, Jesus me curando, eu vou fazer acontecer. Aí Jesus, como o Marcos disse, no seu tempo, ele vai agir e vai permitir algumas situações para ver realmente o coração. Aí não ficou nada confuso, irmão, porque olha o que a presença de Jesus faz. Ela cura e ela ressuscita. Tanto que nós nascemos de novo, porque estávamos mortos. E é Jesus que nos trouxe de volta à vida, para termos, como aquela menina, uma nova oportunidade. E para passar a palavra para o Marcos, olha o que Jesus faz e que nos ensina. Ele, ao chegar na casa de Jairo, ele prepara o local, ele toca na menina, ele levanta a menina e ele manda dar o de comer para aquela menina. Ou seja, nós podemos aplicar aqui de sempre estar tocando nas pessoas de uma forma bem amorosa, firmar as pessoas e dar o verdadeiro alimento que as pessoas precisam para continuar a caminhada em Cristo. Obrigado, Joel. Não ficou nada confuso. Marcos. Eu gostaria de agradecer a Deus por estar com vocês hoje, né? Quero agradecer muito a Deus por estar com vocês hoje, por estar
ouvindo essa mensagem que o Joel trouxe para nós. Deus seja louvado sempre na sua vida, meu irmão. Né? Agradecer por poder ver o Avaí, faz alguns dias que não tinha visto. O nosso irmão Lúcio também está aqui hoje também, já fazia alguns dias. Mas que Deus abençoe cada um aqui. Meu irmão, que bom, né? Deus. Às vezes a gente fica dizendo assim, eu não sou pregador, né? Meus irmãos têm tem dito assim, meus irmãos, você tem o Espírito Santo, então deixa ele falar. Deixa ele falar, deixa ele agir, deixa ele se manifestar. A gente pensa que é nós que falamos alguma coisa, mas é ele, né? É ele que nos usa. Então, que maravilha, meu irmão. Que Deus seja louvado sempre na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe e Amém. nos dê uma noite abençoada ainda. Amém, meu irmão. Obrigado. Irmão Avaí falou uma coisa aí que me despertou aqui. Ele falou assim: Deus nos quer despido. Ele nos quer igual ele colocou aquele casal no Jardim do Éden. Ele quer a gente assim, né? É difícil? É difícil. É difícil. Nós passamos por muitos problemas, mas chegaremos lá, né? Chegaremos lá. E falar para o irmão Marcos aí, que é a respeito de pregador, né? De pregar, de falar alguma coisa, eu aprendi aqui nesse grupo, viu, irmão Marcos? Depois que criaram esse grupo aqui, foi aonde eu comecei meus primeiros passos. Aline? Que bom, meu irmão, que bom. Pois fiquem com Deus, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Noite com Deus. Achei Amém, super irmão. interessante falando sobre o tempo. E se tem uma coisa que Deus não nos toma, é tempo. Ele não faz com que o nosso tempo seja desperdiçado, né? Cada minuto da nossa vida é super importante, né? E às vezes a gente não entende, né, sobre esse tempo, né? Igual nessa passagem que o irmão Joel leu. O tempo da morte e o tempo da cura. Mas, na verdade, foi um tempo preciso, né? Às vezes a pessoa fala, mas Jesus está demorando, não está, não, é no tempo e ao modo de Deus. E o Senhor nunca vai usar o nosso tempo. Às vezes a gente fala assim, eu não estou com tempo, às vezes a gente tem tempo para trabalhar na correria do dia a dia e esquece do tempo espiritual que a gente está negligenciando, né? Mas o tempo em Cristo, ele nunca vai ser desvalorizado, ele nunca vai ser desperdiçado. O tempo espiritual que a gente tem com o Senhor, ele é muito mais valioso do que a gente imagina, porque todas as vezes que a gente exerce a fé e une o tempo com essa fé, a gente descobre, a gente enxerga, a gente se transforma, a gente cresce, a gente alcança outras pessoas, como o irmão Joel hoje, né? Um pouco inseguro, mas a gente pode te dar certeza que você está cheio de espírito hoje, né? Transbordando. Foi excelente. E o seu tempo hoje conosco, cada segundo foi precioso. Meu caderno está aqui 2 folhas já anotadas, anotei tudo, eu corri contra o tempo para poder anotar tudo. Mas o seu tempo conosco hoje, ele foi totalmente precioso, muito bem usado, muito bem colocado. Então, fique em paz, viu? O seu Amém. tempo E tremendo também. As tramelinhas do joelho nem param, né? Mas olha como é que Deus é bom. Obrigado, Lúcio, pelos seus comentários. Depois os irmãos podem ir na caixa de mensagem. O Lúcio colocou dois comentários sobre o tempo, sobre a ansiedade. Sermos ansiosos, né, para fazer as coisas. Mas que bom, como é que Deus é bom, né? O Joel estava ainda está meio perrengue ainda, né? Mas final de semana estava meio gripado, tossindo muito. No tempo de Deus ele veio, deu umas torcidazinhas, está tremendo, mas o Espírito do Senhor falou aos nossos corações através do irmão. Que bom, irmão. Irmãs, irmãos, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Aproveita que o Joel está bem embalado, faz umas perguntas para ele aí, ó. Que se não tiver mais nenhum Não, comentário, vamos agradecer. os irmãos estão me poupando. Muito bem. Que bom, realmente, sabe as palavras do Lúcio.
Porque se não tiver mais nenhum comentário, vamos orar a Deus, pedir a Deus que continue cuidando de nós. Joel, de todo o coração, muito obrigado mesmo. Como eu sempre falo, né? Amém, meu irmão. Quando a gente olha para a vida dos apóstolos, você vê homens iletrados, homens que aprenderam de Jesus e deixaram se guiar pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós convidamos, você sempre fala, irmão, deixa eu dar uma olhada aqui, eu te dou a resposta depois. Eu tenho certeza que você vai para Deus e fala com Deus, e Deus te capacita. E essa humildade sua, essa simplicidade sua, é para mim um grande exemplo. Às vezes você acha que, você já falou, eu não sou pregador. A sua vida é uma pregação para mim. É uma mensagem muito grande e forte para mim. A forma que você trata as coisas de Deus. Que bom você existir na nossa vida. Que bom você ter essa disposição para falar com a gente. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Vamos orar a Deus, que Deus continue cuidando de todos nós. Pai, mais uma vez nós chegamos diante do Senhor, agora nutridos, abastecidos por Sua palavra. Não que durante o dia não lemos, não oramos, de forma nenhuma. Fizemos tudo isso. Oramos, lemos, meditamos, refletimos, servimos. Mas agora, Pai, nós, tendo o nosso irmão Joel como instrumento nas tuas mãos, ele veio falar ao nosso coração sobre como a presença do Senhor em nossas vidas muda tudo. A presença do Senhor restaura nossa vida. E como a irmã Denise disse, nos traz a cura. Mas a cura que tanto necessitamos e precisamos é a cura espiritual. Que o Senhor nos dê uma porção dobrada do seu Santo Espírito. Que o Senhor nos ajude, Pai, a temer mais ao Senhor. Ajude a gente, Pai, a sermos mais obedientes. Porque quando o Senhor disse lá em Mateus 18, Mateus 28, 18 a 20, ensine a guardar todas as coisas, precisamos entender, Pai, que o Senhor nos chama à obediência. Não é só ter conhecimento, é ser obediente ao Senhor. É obedecer o que sabemos do Senhor, o que aprendemos do Senhor. O Senhor nos ordena a sermos discípulos que obedecem a Tua palavra. E o nosso irmão, mais uma vez, nos mostra, Pai, porque tanto Jairo quanto a mulher da hemorragia, eles deram atenção às palavras de Jesus. Que nós possamos, Pai, sempre estar atento às Tuas palavras e as colocar em prática. Perdoe, Pai, quando não fazemos a Tua vontade. Perdoe quando nós desobedecemos a Tua vontade. Perdoe quando nós pecamos, Pai. E nos ajude a viver de uma forma íntegra, uma forma justa, uma forma que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos chama a sermos santos, homens e mulheres separadas desse mundo. Senhor, através do serviço, da dedicação, do temor, da obediência ao Senhor, todos nós, uma noite, que no dia de amanhã possamos levantar as pessoas, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai. Por tudo nós choramos em nome de Jesus Cristo. Amém.